Muito bem, irmãos, vamos começar a segunda parte, eu acho que a última parte, a respeito do tema proposto, que era o livre-arbítrio libertário, né? E antes de começar, eu quero ler com vocês um pedaço do Salmo 89, né? Acho que isso pode ajudar na compreensão geral da teologia bíblica sobre o assunto em questão. Bom, o Salmo 89, na Bíblia NVI, fala que é um poema de Etã, né? Esraíta Etã. Ele era um israelita e o nome dele é Etã. E é, na verdade, um salmo profético e histórico ao mesmo tempo. Enquanto Etã descreve no seu cântico, que parece ser um cântico, né? A história de Davi, do povo de Deus, ele acaba fazendo algumas sugestões proféticas sobre um outro Davi, né? E os pontos principais estão no versículo 29 e o versículo 30, tá? Mas a gente vai ler um pedacinho para entender como isso tem a ver com o nosso tema, beleza? Abre aí a Bíblia enquanto eu tomo uma água. Se você não viu o primeiro vídeo, aqui na descrição deve aparecer ele, né? Ou no primeiro comentário. Se eu tiver esquecido, me lembre. Eu sempre esqueço, na verdade. Vamos lá, então. Versículo 20, aliás, diz o seguinte: Encontrei o meu servo Davi, ungiu com o meu óleo sagrado, a minha mão o susterá, e o meu braço o fará forte. Nenhum inimigo o sujeitará atributos, nenhum injusto o oprimirá. Esmagarei diante dele os seus adversários e destruirei os seus inimigos. De forma literal, isso pode ter acontecido também. Isso aconteceu de forma literal. Davi foi um grande rei, né? Agora, nós temos alguns termos aqui muito fortes, como, por exemplo, nenhum o inimigo sujeitará, ou a mão forte de Deus sustentará esse suposto Davi. Uma coisa que acaba não acontecendo literalmente na história. Davi não foi totalmente sustentado na história. Por exemplo, quando ele peca com Batseba, não houve um braço forte que conduzisse Davi para o caminho certo ali. Deus permite que ele caia em adultério. Então isso tem algumas contradições, né? Um ateu lendo isso aqui, ou um dispensacionalista lendo isso aqui, vai tentar fazer aplicações diretas à vida de Davi e não vai dar certo. Por quê? Porque é um salmo profético. Ainda que ele esteja falando sobre a história de Davi, ele está se referindo a um outro Davi. O contraste é muito grande entre um e outro, né? Apesar de Davi ter vencido seus adversários, ele perdeu no final. E a história, por incrível que pareça, vai ser contraditória no próprio texto. Porque ele fala que Deus sustentará ele com o braço forte, né, e fará dele forte, e no final ele cai. Ou seja, não houve tanta sustentação assim. Bom, se lermos de forma literal, vai ficar esquisito mesmo, né? Mas isso é uma profecia, tá? E o interessante da profecia é o decorrer dela, ó. Manterei o meu amor por ele para sempre, e a minha aliança com ele jamais se quebrará. Firmarei a sua linhagem para sempre, e o seu trono durará enquanto existirem céus. O trono de Davi, que é eterno, não é o trono literal de Davi, porque ele morre, ele falece e outra pessoa assume o trono. E depois dessa pessoa, foi seu filho, né? Outras pessoas assumiram o trono e nós não podemos dizer que essas pessoas foram fortalecidas pelo mesmo Deus. Então, literalmente, isso não acontece. Mas há um trono que permanece para sempre e que vai existir enquanto existirem céus. Então, esse é o detalhe que faz esse salmo profético, que mostra que ele aponta para outro tipo de Davi, para o próprio Messias, nesse caso. Se os meus filhos, versículo 30 é bem importante, né? Se os meus filhos abandonarem a minha lei e não seguirem as minhas alianças, se violarem os meus decretos e deixarem de obedecer os meus mandamentos, ou seja, se eles usarem esta liberdade para fazer o mal, né? O que vai acontecer com eles? Não poderia acontecer nada, já que eles têm liberdade de fazer o mal. Pense que se você tem o livre-arbítrio, Deus também não pode te julgar pela maneira como você usa, porque Ele deixou você usar assim.
Se um bandido tem livre-arbítrio para matar, roubar e destruir, se Deus deu isso para ele, por que Deus o culparia da forma como ele usa se ele é livre? Né? Ou seja, se eu sou livre, eu tenho que ser livre. Né? Agora, o texto fala diferente. O texto fala assim, eles podem até abandonar a minha lei. Eles podem deixar de seguir a minha ordenança e violar os meus decretos. Eles podem até fazer isso. Né? Porém, versículo 32, com a vara castigarei o seu pecado e a sua iniquidade com açoites. Ou seja, eles não eram livres. Eles não eram livres para fazer o que quer. Eles tinham que cumprir a vontade de Deus, os decretos de Deus, as ordenanças de Deus. Isso não acontece só no Antigo Testamento. Isso continua no Novo Testamento. Tá? E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Apesar de tudo isso, né, versículo 33, Deus promete: mas não afastarei dele o meu amor. Jamais desistirei da minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus próprios lábios. De uma vez para sempre jurei pela minha santidade, e não mentirei a Davi, que a sua linhagem permanecerá para sempre, e o seu trono durará como o sol. Será estabelecido para sempre como a lua, a fiel testemunha do céu. Aí acontece uma pausa no texto. Depois dessa pausa, o poeta ele vai cantar o que aconteceu de verdade com o povo. Né? Mas tu o rejeitaste, ou seja, Deus rejeitou aquele Davi, porque não era exatamente ele que estava no texto. Né? E esse Davi aqui acaba levando todo o povo a uma série de problemas. Né? Bom, de forma mais ampla, alguma coisa parecida aconteceu com o próprio Davi, eterno Davi, o Messias. Né? Ele também foi condenado pelos nossos pecados. Ele carregou sobre si as nossas iniquidades e sofreu por causa disso também. Isso também está descrito no texto. Mas isso é só um texto profético acerca da liberdade. Só para mostrar para vocês que Deus nunca deu liberdade para o homem. Tá? A liberdade do homem sempre foi condicionada à vontade de Deus, aos decretos de Deus, às ordenanças e tudo mais. Mesmo que Deus não desfaça a sua aliança, tá? Mesmo que a aliança não seja nunca mais quebrada com o povo. Mas não há esta liberdade. Esse foi o primeiro texto para a gente começar. Depois a gente tem o texto de Romanos. O texto de Romanos é bem importante porque durante vários versos ele vai negar a existência de um estado em branco, né? De um estado puro, onde você toma uma decisão sem influência de um lado ou de outro. O texto está lá em Romanos 6, versículo 15 em diante, e diz o seguinte: e então, podemos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Lembra que o profeta lá do Salmo disse que Deus não ia afastar sua aliança para sempre? A pergunta poderia ser feita para ele também. Iremos pecar uma vez que Deus garantiu a aliança eterna conosco? É esta pergunta que Paulo está fazendo. Vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Ou seja, não temos liberdade para pecar. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que leva à justiça? Mas, graças a Deus, porque, embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. Ou seja, eles não eram livres antes de Deus os salvar. Não havia um momento onde eles eram pecadores ou santos. Eles não estavam num estado intermediário. Eles eram escravos do pecado. Antes da salvação, escravos do pecado. A Bíblia NVI deixa a palavra escravos aqui, e ela é correta mesmo, tá? Ela é correta. Tornam-se escravos daquele a quem obedecem. Ou seja, aonde está a liberdade se você era escravo do pecado, mas agora você é servo da justiça? Servo é escravo também. O servo também tem responsabilidades. Ou seja, a Bíblia não prega esse tipo de liberdade, tá?
Você é culpado e Deus sabe disso também. Agora, ele usa os dois termos. Vocês foram libertados do pecado. Versículo 18. A ideia da liberdade. Vocês foram libertados do pecado. Opa! Temos liberdade, então. Não, Deus destrava o livre-arbítrio do homem. Alguns dizem assim. Mas olha o restante do texto. E tornaram-se escravos da justiça. Ou seja, não há liberdade. Não há livre-arbítrio para você fazer o que você quiser. É tudo a ação de Deus ou do pecado. Ou é Deus agindo em você, ou é o pecado agindo em você. Antes vocês eram escravos do pecado, ou seja, era o pecado que agia em você. Se você fazia uma coisa que parecia boa ou não, aquilo refletia em última instância o pecado em você. Você fazia por algum motivo, você fazia sem perceber. Nem Deus pode fazer pessoas más agirem em determinado tempo de forma boa para alcançar algum propósito. Deus pode fazer isso, né? Agora, não é aquela pessoa que tomou essa decisão. Foi Deus agindo por ela que fez ele tomar essa decisão. O ponto importante é, escravos do pecado. E agora vocês se tornam escravos da justiça. E Paulo ainda vai tentar ser o mais leve possível. Versículo 19. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Veja que a doutrina que é negada por muitos teólogos é o básico, né? Paulo falando, olha, isso é só o básico, é só o que vocês conseguem ouvir. Se isso é negado, imagina o que Paulo sabia de verdade. Imagina o conhecimento que ele tinha e que ele não quis colocar de forma literal para que as pessoas entendessem o que ele queria dizer. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram, então, das coisas das quais vocês se envergonham? Eu li isso aqui na ACF, é bem diferente, né? Bom, vocês eram escravos do pecado e eram livres da justiça. Isso não é uma afirmação literal. Paulo está dizendo, então se vocês eram livres da justiça quando eram escravos do pecado, por que vocês escolheram coisas ruins? Ou seja, o resultado do nosso pecado, que é negativo, ele é o juízo de Deus. Ou seja, nós então não somos livres da justiça, de forma nenhuma. É isso que ele está dizendo aqui. Tá? Mas agora que vocês foram libertados do pecado, ele vai repetir essa ideia, e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. O primeiro ponto, segundo texto, mostrando que nós não temos livre arbítrio de forma nenhuma. Escravos do pecado, agindo sobre influência do pecado. Agora, escravos de Deus, para a justiça de Deus, agindo de acordo com a vontade de Deus, conforme nós lemos lá em Salmo. E Jesus? Será que Jesus falou isso? Certamente Jesus falou isso. E, na verdade, Jesus deu o maior exemplo de todos. Abre a Bíblia de vocês em João 5, né? João 5, versículo 19 até o 20, e depois a gente vai ler o versículo 30, tá? Jesus dando testemunho desta tal liberdade. Ele diz o seguinte, João 5, Jesus lhes deu esta resposta. Eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo. Ou seja, nem Cristo considerava a sua liberdade, nem Cristo era livre, ele não tinha livre arbítrio na terra. Por quê? Só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz, pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que essa. Eu estou acostumado ali nessa versão aqui, estou acostumado na ACF. Então o próprio Cristo dá testemunho de que não existe esse livre-arbítrio nem depois da salvação. Cristo era salvo.
Obviamente, ele era salvo, e aliás, ele era a salvação, e ele está dizendo, nem eu tenho livre-arbítrio, tá? Eu vim fazer o que o Pai mandou fazer. E no versículo 30, ele completa isso com ainda mais clareza. Por mim mesmo, nada posso fazer. Por mim mesmo, nada posso fazer. Era Deus falando. Deus, a segunda pessoa da Trindade, falando que ele não podia fazer. Se Deus, da segunda pessoa da Trindade, não tinha liberdade, por que vocês têm? Lembra que eu falei que esta tal liberdade é um sinal dessa nova religiosidade que surge no Éden? É ali que surge. Vocês, alguns de vocês, são maiores que Cristo. Agem sob influência de si mesmos. Né? Não é de Deus nem do pecado, é de si mesmos. São como deuses na terra. Esta é a realidade. Nem Jesus agiu assim. Por mim mesmo, nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme o que ouço. O meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas àquele que me enviou. Veja que o próprio Cristo está falando isso. Agora, e os cristãos? Como é que eles devem reagir, já que nem Cristo tinha essa tal liberdade? A gente pula lá para João 15 e vamos ver o que acontece. Perceba que Jesus ele veio fazer a vontade de Deus e tudo que Jesus fazia tinha um reflexo, né? Havia uma causa para isso. Não é a teoria da causalidade, mas tudo que Jesus fazia gerava um resultado positivo. Muitos creram em Jesus, muitos judeus creram em Jesus, judeus eleitos e tal, e o resultado negativo, muitos judeus odiaram Jesus. Muitos odiaram Jesus e iriam matá-lo por isso. Tá? Deus estava o tempo todo observando. E Jesus disse, eu só vim fazer o que ele mandou fazer. E o que ele mandou fazer foi justamente deixar esses judeus ainda mais irritados. Ainda mais irritados. Tudo isso foi a vontade de Deus. Ou seja, Jesus cumpriu a vontade de Deus fazendo aquilo que ele tinha que fazer. Este é o testemunho do próprio Cristo acerca do livre-arbítrio. Em João 15, a gente tem uma fala interessante de Jesus. João 15, 18. Aliás, já lemos todo o capítulo 15 aqui no canal. Tá? Vocês estão convidados a ler também. Todo o capítulo 15 já foi lido aqui no canal. No versículo 18 até o 20, nós temos a seguinte informação e palavras de Jesus. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês permanecem no mundo, se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fosse dele. Por que amaria como se fosse dele? Porque vocês estariam mortos em pecados, sendo influenciados constantemente pelo pecado como o mundo é. Assim como os judeus, que não criam em Jesus, eram. Eles não eram de Deus, eles pertenciam ao mundo. Jesus está falando, olha, se vocês pertencessem ao mundo, este mundo que perseguiu Jesus posteriormente, que perseguiu o tempo todo, na verdade, este mundo amaria vocês. Né? Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse, nenhum escravo é maior do que o seu senhor. E esta é a palavra, nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se Cristo deu esse testemunho para a gente, o nosso papel é ser inferior a Cristo. Nós estamos debaixo da autoridade e liberdade de Jesus, e não nossa. É assim que a Bíblia expõe. Lembre-se disso, nenhum escravo é maior do que o seu senhor. E mais, se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedecerem a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Jesus está dizendo que aqueles judeus nem conheciam Deus. O povo de Deus não conhecia o Deus verdadeiro.
né? O povo de Deus, em aspas, porque eles achavam que eram o povo de Deus. Jesus está dizendo, esses caras nem conhecem a Deus, por isso eles te odeiam. Ou seja, Jesus está dizendo, dentro do nosso tema, que nós somos inferiores a Ele, né? E se Ele disse que Ele não tem liberdade para fazer o que Ele quer, muito menos você tem essa liberdade. Isso é importante. Então, essa ideia do livre-arbítrio libertário não existe. Não existe nem na Bíblia Sagrada. É certo que você toma decisões baseadas em algum dos dois lados. Deus te influencia a tomar as decisões que Ele quer que você tome e permite que você seja influenciado pelo seu próprio pecado e toma suas decisões que você toma diariamente. Não há um estado intermediário. Não existe um muro, como muitos falam, né? Não existe esse muro. Para a gente terminar, tem um texto aqui que o Luca me lembrou, o Luca lá do nosso grupo do WhatsApp, fez um favor enorme de me lembrar, que vai mostrar sobre essa liberdade. Muitos usam esse assunto para falar que Deus te chama, mas você tem que aceitar a Jesus. A eleição é condicional, muitos falam, né? A graça salvífica de Deus, ela depende do seu livre-arbítrio. Esta é a realidade que eles pregam. O texto bíblico, todos dizem o contrário a isso. E se der tempo, eu vou ler mais um pouco para vocês. Abra Tiago, capítulo 1. Ele começa o livro, a carta, falando das tentações, né? Mas olha o primeiro versículo. Primeiro versículo de Tiago. Olha o termo que ele usa a respeito de Deus. Tiago, servo de Deus, não apenas de Deus, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. O termo servo já te limita. O termo servo já fala que você não é livre. Não livre. Vou até escrever aqui. Servo é servo de verdade, tá? E ele vai falar das provações e tentações. Ele vai falar que o seu pecado é culpa sua mesmo, mesmo que Deus tenha decretado, ele é culpa sua, não importa o que você faça, você é o culpado. Deus ele não tenta ninguém, ou seja, Deus não impõe o pecado a alguém. Ele permite que isso aconteça, mas não é ele que tenta você, tá? Mesmo que ele tenha decretado todas as coisas, incluindo isso, ele é inocente e nós somos culpados. E ele vai falar no versículo 16 algo de extrema importância, que é meio que negado, né? Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito não vem do coração humano. Não vem do coração humano. Vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda, como sombras inconstantes. Por sua decisão, veja, uma decisão de Deus, por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, ou seja, nós somos gerados. Gerar, nesse caso, é salvo, tá? É regenerado. É isso que o termo significa. O próprio comentário da NVI já fala isso aqui, ó, 1.18. Nós somos gerados pela decisão de Deus e não do homem. Nós fomos gerados pela palavra da verdade. Você não foi regenerado pela experiência que você passou em um lugar místico e nada disso. Foi pela exposição do Evangelho. É isso que Tiago está falando. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. Então, há um autor, há um objetivo para isso, né? Tudo isso exposto na Bíblia. Eu não ia usar o texto de Efésios, porque vocês acham que a gente usa muito Efésios, né? Mas Efésios 1 é bem importante para isso, né? Vou deixar como desafio para vocês. Leiam Efésios 1 e percebam, marquem na Bíblia os termos que se referem ao que Deus faz. Tá? Marquem aí, eu já tenho aqui marcado, mas eu vou deixar vocês fazerem isso. Coloquem nos comentários, tá? Quem colocar nos comentários vai ganhar o coraçãozinho automaticamente. Eu não vou falar,
tá no capítulo 1, que mostra que tudo é Deus quem faz, né? Mas eu vou deixar vocês mesmos fazerem. Bom, esse estudo ele é bem resumido, ele é breve. Nós começamos lendo John Frame a respeito do livre-arbítrio libertário e terminamos lendo a Bíblia, né? Você não é obrigado a mudar de opinião. Você deve aceitar a palavra de Deus. Tudo que eu li foi a palavra de Deus, né? E tentei expor com o máximo de... eu esqueci a palavra agora. Eu tentei não influenciar com vocês usando nada calvinista. Eu não li o comentário da NVI, né? Eu acho que ficou bem neutro, digamos assim. Mas foi só a Bíblia Sagrada que foi lida. Gostaram do vídeo? Comenta, compartilhe, deixe o comentário que será lido ou denunciado, dependendo do tipo de comentário. Tudo aqui vai para algum lado, né? O que você faz tem uma reação sim. Fique com Deus e até mais.